Dr. Clóvis falou pela FEBRAPAM. Dr. Clóvis, 4 minutos, tem a palavra. Já estamos saudados, pode começar. Bom, ainda assim, uma saudação sincera, eminente ministro, excelentíssimos ministros, principalmente os que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Genebra, na conferência. Muitos, desde 2018, nós temos convivido como consultor jurídico e temos conhecido os ministros lá no TST. Também vou tentar, referendo à fala de todos os colegas que nos precederam, também para não ser repetitivo, mas vem muitas questões aqui e agradeço, parabenizo o TST pela iniciativa, parabenizo o voto que foi proferido pelo ministro Godinho, especialmente pela temática. Mas um dos temas que acho diferente do que foi apresentado até agora é porque tem essa questão do contexto histórico. Quando da questão da criação do comum acordo, nós tínhamos todo um outro sistema normativo funcionando. Por exemplo, nós tínhamos uma coisa chamada ultratividade. Então, aqui nós temos um caso de incentivo perverso, porque a partir do momento em que tem o comum acordo e eu não tenho ultratividade, é um incentivo perverso para o setor patronal. Ele não negocia porque a outra perde a vigência e os trabalhadores têm os direitos todos caindo pelo ralo. Essa é a primeira perspectiva. Do mesmo modo que o Supremo analisa mutação constitucional, que é uma alteração interpretativa, aqui, como foi falado muito bem pelo ministro Ives Gandra, que é a Suprema Corte da CLT, também tem que haver uma comatação sistemática com relação do comum acordo com o fim da ultratividade, porque tem um incentivo perverso. Ele não negocia. Foi falado aqui de categorias que negociam, mas tem categoria, por exemplo, que negocia porque tem que ter o feriado. Tem uns incentivos, mas não é para toda categoria. Tem N categorias que não tem mais qualquer negociação. Por quê? Porque é um incentivo perverso. O patronal não vai negociar. Não vai negociar. Para quê? Na hora que ele deixa de negociar, a convenção perde força, a database fica lá, o piso salarial cai, vai achatar o salário e todo mundo vai virar salário mínimo. Então é um incentivo muito perverso. Por isso que eu louvo a iniciativa do TST e o esforço hercúleo do ministro Maurício Godinho Delgado em mostrar um distinguish muito forte, muito importante para esse momento, porque de fato não conseguimos. A dificuldade de mobilização, a dificuldade de percepção dos trabalhadores e das trabalhadoras, e sem a ultratividade não há como se falar de comum acordo sem um incentivo perverso. Esse é o principal ponto. Não há, e há uma possibilidade de haver uma redução cada vez maior das negociações. Eu não vi isso nas falas dos companheiros, mas de fato aparenta a reforma trabalhista ou deforma trabalhista o incentivo à negociação, mas por outro lado colocou o fim da ultratividade, que mata os direitos e desincentiva totalmente. Esse é o primeiro ponto. Então, acho que a partir daí, a fala sendo observada, também trazendo elementos ligados a essa sistematização, casando com um acordo com outra atividade, o momento em que ele foi trazido para o ordenamento jurídico brasileiro, também nós vamos conseguir avançar muito mais e ter grande ganho social e jurídico. Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Clóvis. Então, se assim não houver, o fato novo que foi trazido aqui por um dos advogados, salvo engano, o doutor Clóvis, ele disse o seguinte: tem um fato novo, porque o Supremo definiu que não há ultratividade. Se não há ultratividade, todos os direitos conquistados naquele exercício de 2 anos, eles caem. E isso a categoria sequer passa a ter uma possibilidade de ter uma melhoria das suas condições de trabalho. A recusa arbitrária da entidade sindical patronal ou de qualquer integrante da categoria econômica, vírgula, em participar de processo de negociação coletiva, vírgula, e aqui vem a grande novidade, evidenciada pela ausência reiterada às reuniões convocadas ou
ou pelo abandono imotivado das tratativas, viola a boa-fé objetiva e as convenções número 98 e número 154 da OIT, tendo a mesma consequência do comum acordo para a instauração do dissídio coletivo de natureza econômica. Apenas agrego o que estava no texto original, um parênteses que eu acho que esclarece mais, é um distinguish ao tema 841 do STF, fecha parênteses, fecha aspas. Isso, então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu a tese agora exposta pelo ministro Maurício Godinho, vencidos os ministros Ives Gandra da Silva Martins, que abria a divergência, ministra Peduzzi, ministro Caputo, ministro Douglas, ministro Breno, ministro Alexandre Ramos, ministro Amauri, ministra Morgana e ministro Sérgio. Então, por maioria, é fixada a tese do representativo nos termos agora lidos pelo ministro Maurício Godinho.